Eu queria conversar com a igreja, algo que Deus tem incendiado muito meu coração. E a gente anda, prega, estuda, e a gente descobre que sempre cai no mesmo lugar, né? Existem algumas coisas que tem que ser, e não tem como ser diferente. Hoje eu quero falar com vocês sobre a voz de Deus. A voz de Deus. Salmo 29, é aqui, né? Salmo 29, versículo 3. Parece aqui? Parece? Salmo 29, versículo 3. Olha lá, deixa eu ficar do lado aqui. 29, versículo 3. Esse aí também pode ser também, mas outro dia. Aleluia. 29, versículo 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. Próximo. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como bezerro, o Monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chama de fogo. Amados, eu queria conversar um pouquinho sobre o poder da voz de Deus, a voz de Deus, a voz do Senhor. Deus, ele sempre procura pelo homem, tanto que criou o homem. Ele criou o homem porque ele queria ter esse homem, ele queria nos ter. Diga a pessoa que está do seu lado, Deus ama estar com você. Ele sempre te procura. Amém? Você recebe isso? Deus procura pessoas que creem nele. Ele está buscando, a Bíblia diz que ele busca fé na terra. Ele busca encontrar fé num determinado lugar, num culto. Ele vem num culto como esse e ele procura fé, ele procura pessoas que creem nele. Procura para que se tornem então filhos deles em primeiro lugar, como foi hoje aqui, algumas pessoas vieram à frente para receber e se tornarem filhas de Deus, filhos de Deus. Mas também procura as pessoas para serem a sua voz sobre a terra. Querido, escute isso que eu vou falar para você. Deus, ele tem uma voz poderosa, amém? Amém. Mas ele procura pessoas que imitam essa voz. Ele procura pessoas que expressem, tornem a voz de Deus audível. O Verbo se fez carne, se fez homem, e fez o que fez, mas também ele foi aqui na terra a voz de Deus. Ou seja, Jesus sobre a terra, ele é a própria voz de Deus, foi a voz de Deus, foi no sentido de que ele não está fisicamente mais aqui. Então, durante esse tempo que ele esteve aqui, ele sempre manifestou a voz poderosa de Deus. Hoje é a nossa vez, ou seja, hoje ele está procurando você e eu para ter comunhão, mas também está procurando quem emita a voz dele. Quem faça as pessoas ter uma experiência com a voz de Deus, Ou seja, é a nossa vez de sermos salvos, mas também precisamos ser voz de Deus na terra, aonde vivemos, aonde estamos, aonde trabalhamos. O lugar e as pessoas ao nosso redor precisam ouvir essa voz. Aonde estamos, precisam ouvir a voz de Deus. Essa cidade aqui fora, essa rua aí fora, as pessoas estão procurando alguma coisa. Procurando comprar, procurando se divertir, procurando alguma coisa. Visitar algum familiar, quem sabe. Mas na verdade o que eles precisam é ouvir a voz de Deus. E nós precisamos então ser essa voz. Uma das vozes de Deus sobre a terra é uma voz profética. Ou seja, a voz de Deus, ela tem várias características. Uma das características da voz de Deus é ser voz profética. O que significa isso? Ser uma voz de declaração, de revelação de algo, mas principalmente não só profética no sentido de dizer o que vai acontecer, mas no sentido de declarar o que deve acontecer. Acho que você não ouviu.
Deus não está querendo declarar o que vai acontecer. Ele quer que a voz dele seja ecoada para que aconteça o que ele quer. A voz de Deus não é somente comunicar um fato futuro. A voz de Deus é para estabelecer a vontade dele. Para que a vontade de Deus se estabeleça em qualquer lugar, precisa da voz de Deus. A voz de Deus. Hoje, nós estamos vivendo agora, mês de 2025. 2025 nós estamos vivendo um ano muito especial. Muito especial. Muito, muito especial. No dia 31 de dezembro de 2024, Deus me deu a graça de pregar uma palavra profética na virada do ano ali, no culto de virada de ano. E sempre quando eu vou pregar mensagem de 31 de dezembro, eu sempre busco a cola no pastor Pio, né? Pastor Pio, o que você vai pregar aí, né? Porque a gente fica... Então, Pio, tem o seu esboço? Eu ainda peço o esboço dele. Tem um esboço aí da mensagem? Porque a gente não quer ficar fora, né? Então, assim... E o pastor Pio pregou em Curitiba, e quem quiser ouvir deve estar no YouTube isso. O Pio pregou sobre muros e portas, no dia 31 de dezembro. E eu preguei também sobre muros e portas, aproveitando o esboço dele, mas eu acrescentei janelas. Toda casa precisa de muros, portas e janelas. Portas fala de autoridade, entrar e sair, essa questão toda. Muros fala de proteção, construir uma proteção em volta da propriedade. Mas janela, para que serve uma janela numa casa? Duas coisas servem uma janela numa casa. Entrar o quê? Luminosidade e ar, arejar a casa, não é verdade? Quando a Bíblia diz, e eu abrirei janela nos céus, porque Deus quer trazer luminosidade e ar. Diga assim, quando abre janela, entra luminosidade e entra ventos. Quando a Bíblia fala luminosidade, eu não vou entrar no detalhe, mas, lógico, fala de revelação, fala de vencer as trevas, a escuridão. Mas luminosidade, mais ventos fala de um som. Ventos também fala de gerar movimentação. Toda vez que Deus quer gerar uma movimentação, Ele sopra. Diga assim, o vento de Deus move as coisas. A Bíblia vai falar do vento oriental, a Bíblia vai falar do vento norte, a Bíblia vai falar do vento sul. Né? Por exemplo, abrirei janela dos céus, está lá de Malaquias, né? Se você dizimar, ofertar, essa coisa toda. Quando Deus ele foi abrir o mar vermelho, a Bíblia diz que soprou a noite toda o vento oriental. Toda vez que há uma movimentação poderosa na face da terra, dependendo do assunto, é um tipo de vento. E só vai haver vento se houver uma janela. Então queremos declarar que já se abriu uma janela no ano de 2025. E você sabe o que está acontecendo no nosso país nesse ano, não é verdade? E esse vento está trazendo mudanças. Nada será mais do mesmo jeito. E tem coisas que só muda se tiver vento. Se não tiver vento, não muda. Posso ouvir um amém? E Deus já soprou em 2025. Quando eu falo janela, por que janela? Porque o ano hebraico, nós estamos em 5.785, no nosso ano 2025, mas 85 fala de voz, fala de palavra, a década de 80, mas os 5, e o desenho disso é uma janela. Então, está soprando algo muito poderoso sobre o mundo. E que vai gerar uma movimentação, amém? Não? Você recebe isso? E então a voz. E especialmente isso aí vem do pastor Pio, nessa revelação, e juntamente com outros pastores. O mês de agosto em especial. Se preparem. Se preparem, porque haverá uma mudança, não só no Brasil,
Mas no mundo haverá uma mudança extraordinária. E por que em agosto, pastor? Porque em setembro começa o novo ano. Por que começa? Porque nós estamos falando do ponto de vista hebraico, no calendário hebraico. Tem um ano novo em setembro. E aí muda o ano. Mas uma mudança está acontecendo. E essa mudança, quando eu falo vento, é porque vento é um sopro. Vento é ar em movimento. Diga assim, vento. É ar em movimento. Agora diga assim, quando eu falo, o som da minha voz é ar em movimento. Você só fala porque tem ar no teu pulmão. Se você não tivesse ar no seu pulmão, passando pelas cordas vocais, não haveria som. Então diga assim, o vento produz palavras. O vento produz som. Diga. Então por que você está quieto? Alguns problemas estão acontecendo na sua vida porque você está em silêncio. Não, pastor, eu faço muito barulho, você não faz qual ideia quanto eu choro. Pastor, o senhor não faz ideia quanto eu reclamo. Não, isso não, né? Você precisa gerar um som na sua vida. E este som é a voz de Deus. Porque é a voz de Deus que despedaça os cedros do Líbano. É a voz de Deus que revela a glória de Deus. É a voz de Deus que move as coisas. Posso ouvir um amém, um aleluia? Então quando a gente fala assim, diga amém, diga um aleluia, é para fazer você parar de ficar quieto. Pastor chato, fica falando para repetir. Você tem que aprender a falar. Fala. Declare. Anuncie. Mostre a sua revelação. Revela o que o Espírito Santo mostra para você. Coloca som na revelação. Torna a sua revelação audível. Posso ouvir um amém? Aleluia. Diga a pessoa que está do seu lado, estou te achando muito quieto. Aleluia. Pastor, mas da onde essa questão de agosto, o ano, profecia, essa coisa toda? Coloca lá João 15. Por que Deus faz isso? Por que podemos falar? Como é que o senhor fala assim, desse ano 2025, tal, não sei o quê? Olha só João 15:5. Não, 15:15. Esse aí é bom também. Vamos lá, 15:15. Tem 15:15? Tem. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe que o Senhor faz, mas tenho chamado vocês de... Porque tudo que ouvi do meu... Tudo que? Significa que ele ouviu um? Significa que ele ouviu um? Tudo que eu ouvi do meu Pai, lhes dei a conhecer. E eu lhes dei a conhecer como? Falando com vocês, declarando para vocês. Aonde estão os amigos de Deus? Aonde estão os amigos de Deus aqui? Então se prepare para ouvir coisas extraordinárias. Se prepare para ouvir coisas que ninguém sabe. Ou você quer continuar como servo? Não, amigo. Queridos, escute bem, papo, mas nós não temos que trabalhar? Poxa, quantos já não falaram, eu sou servo de Deus, né? Mas não temos que trabalhar? Tem que trabalhar e muito, tem que trabalhar e muito. Mas eu quero dizer algo para você, do ponto de vista de execução, você é um servo. Mas do ponto de vista de intimidade, você é amigo. Você é tão amigo que você serve. E você não é servo para ser amigo, você é tanto amigo que você serve, mas não é servo para ser amigo. Se eu trabalhar bastante para Deus, ele vai ser meu amigo. Não! É porque ele é o seu amigo que você vai trabalhar para ele. Diga assim, eu trabalho. Fala, eu trabalho. E bastante. Porque Jesus é meu amigo. E ele me revelou coisas que ele ouviu do Pai. E eu preciso trazer para onde eu moro. Mas qual é o seu principal trabalho? Qual é o seu principal trabalho? Diga, falar.
Falar. Mas para que isso aconteça, precisamos então receber a palavra de Deus. Para haver o som, eu preciso receber a palavra de Deus. Eu preciso crer na palavra de Deus. Crer na palavra de Deus quanto à sua origem, quanto o seu conteúdo. E precisamos crer na motivação da palavra de Deus. Origem é os céus, conteúdo é a palavra. Então diga assim: a origem do som, a origem da voz é os céus. O conteúdo da voz é a palavra. A motivação da voz é o amor. Vocês perceberam que eu falei que o conteúdo da voz é a palavra? E aí eu comecei a separar a palavra de voz. Não? Vocês estão aqui? Aleluia. A palavra de Deus diz, em Romanos 10, 8, diz, porém, põe na 10, 8. Cadê o Romanos 10, 8? Põe lá para mim. Porém, o que se diz? A palavra está o quê? Perto de você. Aonde que é perto? Na sua boca e no seu coração. Uau! Falo, não falo, falo, não falo, falo. A palavra de Deus não está perto de você porque o seu pastor está perto de você. A palavra de Deus está perto de você porque ela tem que estar no teu coração. Isso é perto. Não é o seu pastor, no grupo familiar, o apacentador. É no seu coração e na sua boca. Isso é perto, do ponto de vista de Deus. O que mais? Põe lá. Se com a boca você, então, confessar como Jesus como Senhor em seu coração, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Confessar ali é concordar. A palavra homologueu, que é concordar com. É concordar, é falar, é concordar. Olha 1 Reis 17, 24. 1 Reis 17, 24. Você gosta de Bíblia? Não, vou abrir bastante a Bíblia aqui. 1 Reis 17, 24. Não. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que você é homem de Deus e que a palavra do Senhor... Aonde? Palavra do Senhor na sua... A palavra de Deus aonde? Na boca. É quando você fala. As pessoas precisam ouvir a voz de Deus da sua boca. Amém? Vocês estão aqui? Meu Deus. Quando fala palavra ali, é palavra rema, palavra lógico, revelada, que foi depositada no nosso coração. Até aqui foi a introdução, agora eu vou começar a pregar. Amém? Consegui convencer você a querer continuar ouvindo a palavra de Deus? Amém? Primeiro ponto, aleluia, olha lá, vem Fateme, né? Primeiro ponto, mensagem, né, tópica. Palavra de Deus, primeiro ponto, a palavra de Deus tem a sua origem nos céus. É o primeiro ponto? A palavra de Deus tem a sua origem nos céus. Amados, a palavra de Deus está no nosso coração, é poderosa, pois ela veio dos céus. A nossa palavra, a palavra que sai da nossa boca, ela é poderosa porque ela tem uma origem. E a origem da palavra não é o pastor que pregou, não é o livro que você leu. A palavra é poderosa porque a sua origem é os céus. Ela veio de Deus. Aquilo que você fala na terra é poderoso porque nasceu nos céus. Aleluia. Olha só João 12, 48. João 12, 48. João 12, 48. Quem me rejeita e não recebe o quê? As minhas palavras, tem quem eu julgue. A própria palavra que falei. Essa o julgará no último dia. Próximo. Porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Ei, o que eu estou falando para vocês foi o meu Pai que mandou falar. Então, se vocês rejeitarem o que eu estou falando, vocês estão rejeitando quem me mandou falar. Então, vocês serão julgados não por mim,
Porque não é a minha palavra que você está rejeitando, é a palavra de quem me mandou falar. Jesus disse, a origem das minhas conversas com vocês é os céus. Especificamente, o Pai. Parte da ousadia das palavras de Jesus era porque ele sabia que a origem é as palavras dos céus. Gente, o que eu estou falando para vocês é que foi meu pai, eu ouvi dele. Eu e você talvez não repetimos a pregação do domingo porque a gente coloca a origem no pregador. Mas o dia que você ouvir a palavra do pregador e saber que veio dos céus, você vai falar para todo mundo lá fora. Uau, você não sabe o que eu vi esse final de semana. Eu ouvi os céus falou comigo. E eu tenho uma notícia para você, colega de trabalho, para você parente, para você desconhecido que eu encontrei na rua. Deus falou comigo. Deus falou comigo no meu devocional. Comprei o livro do pastor Pape. Aleluia. Brincadeira. Quando você sabe a origem, não é o pastor Pape, não é o Ney, não é o Saulo, é os céus. Alguém tem uma nota de dinheiro aí? Tem aí, Saulo? 200? Não? Pô, Saulo. 50, 10, qualquer coisa aí. O pastor tem que andar com dinheiro. Ó, quer ver? Quer ver? Ó, a tartaruga. Aleluia. 200 é tartaruga, não? O que é? Qualquer um, cara. Aí, tá bom. Aí, vintão. Aleluia. O que é isso aqui? É um mico-leão dourado. Quanto que vale esse dinheiro aqui? R$20. Se eu pegar esse dinheiro e for em qualquer loja aí, qualquer estabelecimento, e quiser comprar alguma coisa, a pessoa vai aceitar? Ela vai me dar o produto que vale R$20? Sim ou não? Por quê? Porque essa nota tem valor. Agora a pergunta é, o que garante o valor dessa nota? Agora é aula de economia. O que garante o valor dessa nota? O que garante que esse vintão vale vintão? Diga assim, o Banco Central. Teoricamente, é porque lá no Banco Central tem vintão depositado. Ou em ouro, ou em outras moedas, em alguma coisa no Banco Central lastreia essa nota. Amém? Por que vale vintão? Porque no Banco Central tem vintão. Então as pessoas confiam no Saulo ou no Banco Central? Não, você não entendeu. Aleluia, no Saulo, é lógico. Mas as pessoas confiam, vão dar o produto para o Saulo. Porque eles confiam no Saulo ou porque confiam que essa nota é legítima, tem um lastro no Banco Central? E por que as pessoas acreditam em você? Porque as tuas palavras têm um lastro, e é os céus. Vocês entendem isso? A origem da voz de Deus é os céus. Poxa, mas eu falo, nada acontece. É porque você ainda não entendeu que as palavras que você diz, o som que você emite, está lastreado nos céus. E sabe o que eu vou dizer para você? O demônio vai ter que sair, o demônio vai ter que soltar. Eu quero dizer algo para você, as coisas que não existem vão existir, as coisas que não se veem, a gente vai passar a ver, porque as coisas vão obedecer essa voz, porque não é a voz do papi, não é a voz da pessoa, é a voz dos céus, é a voz de Deus. Aleluia! A minha voz, a nossa voz está carregada, as vozes de Jesus carregavam as palavras do céu sobre a terra. Do céu sobre a terra. Amados, falar o que conversamos, fala do que conversamos, o conteúdo do que falamos. Anunciar fala de proclamar uma verdade, enviar uma mensagem, liberar decretos, ensinar o que os céus estão falando. O Senhor está dizendo para você, eu estou procurando pessoas que emitam o som do céu sobre a terra. Essa igreja faz 22 anos,
porque ela tem um propósito: emitir os sons dos céus. O dia que uma igreja perde esse objetivo, pronto, aí é complicado. Ligamos os céus na terra através de nossa presença, mas muito mais pela palavra dos céus em nosso coração e nos nossos lábios. Queridos, os céus se manifestam na terra também pela nossa presença, porque somos filhos amados de Deus, amém? Mas também porque falamos: venha a nós o vosso reino, seja feita a sua, assim na terra como no... Como que isso acontece? Quando você fala. Querido, não adianta você chegar, você tem que falar. Falo, não falo, falo, não falo. Você já ouviu o que o médico diz a respeito da sua saúde? E talvez você está triste por uma notícia, mas ouça os céus e diga. Eu ouvi um médico falar isso, eu ouvi o laudo do laboratório dizer isso, mas eu não vou dizer o que o laudo diz, eu vou dizer o que Deus diz. Diga assim: toda palavra que não está ligada nos céus é mentira. E quem é o pai da mentira? Quem é o pai da mentira? Jesus disse: o diabo é o pai da mentira, e ele fala do que lhe é próprio. Quando você repete o laudo que você recebeu, você ouviu quem? Para não judiar do médico que falou com você, você ouviu quem? Você ouviu uma mentira. Eu não estou falando que o médico é do diabo, eu não estou falando mal daquele médico, ele é um amado, é um querido, é um maravilhoso. Mas eu quero dizer algo para você: o que prevalece, o que muda as circunstâncias, não é a palavra do médico, é a palavra dos céus. O médico só está mostrando com as palavras dele que o diabo está querendo fazer na sua vida. E o médico está dizendo: olha, é isso que o diabo quer fazer na sua vida. Ele quer te matar, ele quer te prejudicar, ele quer roubar de você algumas coisas. Mas você não tem que tratar isso como verdade, você tem que tratar isso como mentira. E você tem que falar a verdade. Meu Deus. Precisamos acessar os céus. Você acorda de manhã, sabe aquela arranhado na garganta? Aí você chega e fala assim: eu acho que a minha garganta está inflamando. Pronto. Você sentiu o sintoma, você definiu aquilo como verdade, pode comprar um antibiótico aqui. Porque a sua palavra concordou com o sintoma. É mentira. Os grupos familiares, aqui tem grupo familiar, não? A gente fala mais de verdade ou mais de problema? Os nossos pedidos de oração é mais relatando o problema ou falando da verdade? Eu estou com dor, vai morrer, acabou o dinheiro, não tem como pagar, fulano foi embora, sei lá. Ok, isso é tudo que está acontecendo, ok? Seja breve nessa parte. Irmãos, vamos concordar comigo aqui? O diabo está batendo pesado, tem um sintoma, está acontecendo isso, mas eu não creio nisso. Eu gostaria de hoje, nesse grupo familiar, eu gostaria que alguém concordasse comigo. Alguém poderia orar concordando comigo nessa reunião? Amado, eu e você temos parado de ficar noticiando as trevas, dando relatório das trevas, ter clareza da origem e levar as pessoas a terem também no que depender da gente. Agora o segundo ponto. A palavra de Deus tem um conteúdo. Segundo ponto, está ali? A palavra de Deus tem um conteúdo. Quando eu digo a palavra de Deus, a voz de Deus tem um conteúdo. A palavra de Deus tem um conteúdo, tem uma mensagem. Diga assim, aliás, diga para o pessoal que está do seu lado: Deus quer falar com você. Diga assim: Ele tem uma mensagem para te entregar. Tem gente que não está falando. Ou ela está cansada, ou
não gosta de ser manipulada. Esse pastor fica mandando eu repetir, eu não gosto desse negócio. Diga para ela, meu irmão. Diga para ele. Deus quer falar com você. Eu acho que não é para ele que está do teu lado, mas fala assim para ele. E faz tempo. Eis que estou à porta. Amados, eu estou batendo faz tempo. Deus está batendo faz tempo. Eu tenho uma notícia para dar para vocês. Ele tem uma mensagem para entregar para você. Põe Jeremias, vocês conhecem esse texto, Jeremias 29, 11. O irmão vai ficar bom de Bíblia aí. 29, 11, Jeremias 29, 11, ele é uma benção. Jeremias 29, 11, aleluia. Vai glorificando que chega ali, aleluia. Jeremias 29, 11, cadê? Aleluia. 29, 11, aleluia. Eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito de vocês, olha lá. Eu é que sei. Não é o médico que sabe, eu é que sei. Não é o teu marido que sabe, não é a tua esposa que sabe, eu é que sei. Eu é que sei. Eu que sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, que são pensamentos de tristeza, são pensamentos de doença. Por que os pensamentos de Deus não são de doença, de tristeza? Porque no céu não tem. Tem gripe no céu? Tem câncer no céu? Tem miséria no céu? Então, que pensamento que vem do céu? De paz e não de mal, para dar-lhes o quê? Um futuro e uma esperança. Queridos, eu quero dizer algo para vocês. Deus, escute isso que eu vou falar. Escute, pelo amor de Deus. Nesse culto hoje, Deus quer falar com você. Vai falar o quê? Falo, não falo, falo, não falo. Não confunda conhecimento teológico com Deus falando com você. Rapaz, recebemos uma palavra. Rapaz, o pastor explicou sobre oração, explicou sobre jejum, explicou sobre profecia. Que coisa tremenda. Tá aí o que ele falou para você. Qual foi a notícia que ele trouxe para o teu casamento naquele culto? Tem gente que sabe tudo de teologia, mas nunca ouviu Deus. Eu tenho algo para falar com você sobre as tuas próximas decisões. Eu tenho algo para falar com você sobre as ameaças que você está recebendo. Eu tenho algo para falar com você sobre os teus filhos. Eu tenho algo para falar para você para direcionar os teus passos. Queridos, a gente vem no culto e espera uma mensagem teológica fantástica. Que revelação! E a gente fala assim, que revelação! Tá, mas o que isso significa na tua vida pessoal? Tem um monte de gente que formado na FATEM, formado num curso de teologia, mas não sabe distinguir esquerda de direita. Não sabe para onde vai, não sabe o que faz. Esses dias conversando com uma pessoa, falando, ele está tomando uma decisão, e a gente pergunta, o que Deus diz para você? Pois é, mas veja bem, mas o que Deus diz para você? Você tem uma palavra de Deus para a tua vida? Veja bem, porque você tem uma palavra de Deus para tomar essa decisão? Mas se eu perguntar para ele, o que você entende de oração? Ele fala. O que você tem de profecia? Ele fala. O que você entende de arrebatamento? Ele fala. O que você entende de escatologia? Ele fala. Mas qual palavra você tem para tomar essa decisão? Eu não tenho. Por isso eu falei, Deus tem uma mensagem para você. E esse é o conteúdo. A voz de Deus carrega um conteúdo, uma mensagem. Papo, então, para que eu tenho que fazer FATEM, estudar a Bíblia, essa coisa toda, para você não cair em armadilha? Porque às vezes tem gente que fala assim, Deus falou comigo. Daí você fala, falou o quê, irmão? Falou outra coisa. Não falou, porque isso não tem base bíblica.
Então, para você não cair em ciladas, para você não ser levado, como diz Efésios, pelo vento de doutrinas, para você não ser enganado, quando alguém diz que é uma palavra profética e você vai olhar, não é profética, isso não veio de Deus. Isso não veio dos céus, porque a Bíblia não apoia esse tipo de palavra. E aí você tem que conhecer a Bíblia. Aí você tem que conhecer teologia. Tem que fazer FATEM. Tem um monte de empresário que nunca fez FATEM. Se você é empresário e não fez FATEM, eu não sei o que você está fazendo na tua empresa. Mas, papi, FATEM não é para formar pastor? Não, é para formar empresário. Mas só pastor e empresário? Também não. Pastor, empresário e professor. Mas só pastor, empresário e professor? Não, também pastor, empresário e dona de casa. Mas somente esse também pai, também mãe, também filho, também filha, também vô, também vó. Você tem que estudar a palavra de Deus. Diga assim, eu sou voz de Deus. E a voz de Deus move os céus e a terra. A voz de Deus gera a vontade de Deus. A voz de Deus cria o que não existia. A voz de Deus cria sem matéria-prima. Vocês estão comigo aqui, não? Outro ponto, para você não ficar cansado. A palavra de Deus carrega autoridade e poder. É isso que está ali? A palavra de Deus pode traduzir como voz de Deus. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Hebreus 4:12, um texto conhecido, você conhece? Hebreus 4:12. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Hebreus 4:12. Aleluia. Vai lá. Porque a palavra de Deus é o quê? Viva. Por que a palavra de Deus é viva? Primeiro porque é uma pessoa, mas porque ela significa que ela tem uma direção, ela tem algo para a tua vida, para a tua existência. A palavra de Deus é viva e eficaz, significa que ela funciona, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Você sabe o que é alma, você sabe o que é espírito, juntas e medulas, e apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. Esse propósito que está no meu coração, essa vontade não é de Deus, meu irmão. Mas como é que você sabe disso? A palavra de Deus faz isso. A palavra de Deus revela que esse sentimento não é de Deus. A palavra de Deus revela que esse pensamento não é de Deus. Mas a palavra de Deus, diga comigo, a voz de Deus carrega autoridade e poder. Por exemplo, se você quer saber sobre mecânica de carro, quem você procura? Quem você procura? Quer saber sobre problema mecânico no teu carro? Quem você procura? Mecânico. Por quê? Porque ele tem autoridade no assunto. Quer falar sobre enfermidades, sobre saúde, você procura quem? O médico. Por quê? Porque ele tem autoridade. Se ele, por exemplo, é pediatra, ele tem autoridade na questão de saúde com criança. A autoridade aqui também eu sei, eu conheço todos os assuntos. Diga assim, o meu Deus, que está nos céus, tem autoridade sobre qualquer assunto. Significa isso. Se você é mecânico, pode conversar com ele. Você é médico, pode conversar com ele. Você é professora, pode conversar com ele. Você é pai, pode conversar com ele, ele entende tudo sobre ser pai. Você quer ser mãe, fala com ele, ele sabe tudo sobre ser mãe. Por quê? Porque ele tem autoridade sobre todos os assuntos. Mas como é que eu resolvo esse daqui? Fala com ele. Ele tem autoridade para falar com você. Por isso ele tem uma mensagem para a tua vida, porque ele conhece a área que você trabalha, ele conhece a cidade que você mora, ele conhece a situação da sua família, ele conhece todos os assuntos, por isso ele tem uma solução, ele tem uma estratégia, ele sabe como funciona, ele sabe como sai daquela encrenca, ele sabe como resolve aquele problema, ele sabe o que aquela pessoa está pensando, ele sabe.
Diga assim, a voz de Deus leva a autoridade sobre todos os assuntos. Vocês acham que Deus não sabe? Você é um cozinheiro, ele sabe sobre culinária. Você está com dúvida como temperar aquela carne? Ele sabe. Oh, glória. Mas você não sabe como temperar aquela salada? Ele sabe. Viu? Carne todo mundo dá aleluia. Salada ninguém deu aleluia. O que acontece isso? Aleluia. Se Deus temperar a tua salada, você vai abandonar a carne. Meu Deus, vocês estão ouvindo essa mensagem? Amados, Deus sabe, mas também significa que ele tem, a palavra de Deus, a voz de Deus tem poder. O que significa isso ali? Ele falou, é eficaz. Tudo que Deus diz tem poder. Tudo que Deus diz tem poder. Queridos, não existe nada difícil para Deus. Não existe nada difícil para Deus. Não existe nada impossível para Deus. Deus pode todas as coisas. Tem poder, pois além de sabedoria sobre os temas, tem poder de acontecer e transformar as coisas. Ele diz, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. A palavra poder ali é dunamis. Dunamis significa poder de transformação. Se algo precisa ser transformado, precisa do poder de Deus. Eu digo para você, na voz de Deus existe esse poder. Na voz de Deus que sai da sua boca, existe poder de transformação. Isaías 43, 13. Isaías 43, 13. Olha lá. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa livrar alguém das minhas, agindo eu, quem impedirá quem? Deus? Agindo Deus, quem impedirá você? Agindo Deus na sua vida, quem vai impedir você? E como que Deus age na sua vida? Quando Ele revela a vontade dEle. Quando Ele trata você como amigo. Ele fala que ouviu do Pai. Ele revela o profundo e o escondido. Ele revela os mistérios. Ele fala com você. E Ele começa a agir na sua vida. Ele libera poder e autoridade na sua vida. Agora a palavra de Deus tem poder e autoridade. E agora Deus está agindo. E aí quem vai impedir você? Posso ouvir um amém, um aleluia? E agora eu quero colocar aqui o último ponto. A palavra de Deus, a voz de Deus revela o seu autor. Próximo, põe lá. É isso aí, está ali. A palavra de Deus carrega ou revela o seu autor. Amados, muito mais do que qualquer assunto, Deus quer que você conheça Ele. Deus não quer que você saiba tudo sobre finanças. Lógico, Ele quer. Deus quer que você saiba sobre finanças, sobre vencer a morte, sobre saúde plena. Ele quer que você conheça tudo isso, mas eu quero dizer algo para você. O dia que as experiências com Deus for maior do que você conhecer a Ele, algum problema tem. O que eu quero dizer com isso? O que Deus mais quer é que você o conheça. Que você saiba que foi Ele. Que você reconheça Ele. A palavra de Deus revela o próprio Deus de quem as ouve. A única forma de conhecer a Deus é ouvindo suas palavras reveladas em seu coração. Diga assim, quando a voz de Deus sai da minha boca, as pessoas vão conhecer não só autoridade, não só poder, mas conhecerão o próprio Deus. Uau! Os 2 discípulos do caminho de Emaús andaram com Jesus, ouviram Jesus, viram milagres, Jesus está do lado deles e eles não reconhecem. E aí Jesus começa o quê? Falar da palavra.
E começa a falar das palavras, da palavra de Deus, do conteúdo da palavra, da mensagem, falando. Até que de repente os olhos dele se abrem. E ele diz: não ardia em nós o coração? É Ele. Ele estava conosco. Foi Ele que andou do nosso lado. É Ele. Pergunta: quando os dois voltaram para Jerusalém para contar, eles contaram do que ouviram ou contaram de quem eles encontraram? Eles não foram repetir a mensagem. Os dois não repetiram a mensagem que ouviram. Os dois revelaram quem eles viram. Porque maior do que a mensagem de Moisés até Malaquias, de tudo que Jesus explicou para eles, a maior experiência: eu vi o Senhor e Ele ressuscitou. Ele está vivo, como disseram as mulheres, como disseram alguns de nós. É verdade, Ele está vivo, porque nós vimos a Ele. Queridos, a maior experiência nossa tem que ser Ele. Ele. Eu não preciso abrir, mas eu só vou citar a história. Lá em Êxodo, diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia em fogo, e a sarça não se consumia. Olha que coisa extraordinária. Olha que coisa extraordinária. Não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei o quê? Essa grande maravilha, que é o quê? Um fogo que não consome uma sarça. É uma maravilha, algo tremendo. Porque a sarça não se queima. Por que a sarça não se queima? E vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Ele descobriu que no meio daquela maravilha tinha uma pessoa. Meu Deus. No meio daquela coisa maravilhosa, havia alguém falando. Tinha uma pessoa naquele lugar. Moisés, Moisés, ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te chegues para cá, tira a sandália, E disse mais Deus para ele: eu sou o Deus do seu pai. Eu sou o Deus de seu avô Abraão. Eu sou o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Sabe o Deus de Abraão? Sou eu. Sabe o Deus de Jacó? Sou eu. Sabe o Deus de Isaque? Sou eu. Sabe o Deus do seu pastor? Sou eu. Sabe o Deus daquele pastor que pregou aquela mensagem? Sou eu que quero falar com você. Queridos, as nossas maiores experiências com a voz de Deus é quando a gente ouve alguém falando e não quando você ouve. Eu tenho algo para dar para você. Essa é a mensagem de Deus para a tua vida. De tudo que você ouviu aqui, se você não ouviu ainda, eu vou falar algo para você guardar. Deus tem uma mensagem para você, que vai além, talvez, de uma sarça ardendo, que vai além de uma música, que vai além de uma aula na FATEM, que vai além de um milagre que aconteceu. Eu sou Deus do meio da sarça. Eu sou Deus que daquele louvor. Eu sou Deus que está naquela melodia. Eu sou Deus que está naquele milagre. Eu sou Deus que agiu na vida daquelas pessoas. E hoje eu quero falar com você. Amados, vocês acham que Moisés desceu falando da sarça ou do encontro com Deus? É lógico que ele contou da experiência, mas ele chegou para os anciãos. Deus falou comigo. E Deus, um vento soprou lá em Midian e trouxe Moisés com 80 anos, que já tinha desistido de tudo, trouxe ele de volta para o propósito. O encontro com Deus, e não
o encontro com uma sarça, mas o encontro com Deus é o que trouxe de volta, e não a experiência da sarça. Por isso falo, não falo. Não queira abrir uma igreja baseada nas suas experiências. Não queira fazer algo extraordinário baseado nas experiências que você teve. Se você tem que mover alguma coisa, criar alguma coisa, empreender em algum assunto, que seja por causa de um encontro com Deus. Não me conte as suas experiências, conte do seu encontro. Meu Deus, alguém está ouvindo isso aqui, não? Estava conversando, com o Saulo ali antes da mensagem. Lá, não sei se aqui também o tema é ascensão, não? O ano da ascensão, nós temos que trabalhar com o ano da ascensão. E eu estava até conversando com o Saulo umas coisas que eu tenho aprendido nesse ano da ascensão. Ascensão é ascender, né? Subir, está embaixo, sobe. Ascender. Existem alguns assuntos que, se você estiver aqui embaixo e eu conversar com você sobre alguns assuntos, você até me ouve, você até acha legal, mas você não vai captar. Você precisa ascender num nível maior para você poder ouvir algumas coisas. Eu dei um exemplo, né, Saulo? Você junta 3 homens casados, 3 mulheres casadas, e coloca lá um solteiro, um rapaz solteiro, uma moça solteira. E nós começamos a conversar sobre a vida matrimonial. E nós vamos falar de coisas lindas, e vai falar da experiência matrimonial, e aquele solteiro vai olhar, que bonito, que legal. Mas isso acontece? Pois é, acontece. Ele vai até entender muita coisa que vocês estão conversando. Mas muita coisa eles não vão entender porque eles são solteiros. Se eles ascenderem a posição de casado, agora eles vão entender alguns assuntos. O Senhor está dizendo para nós nesses 22 anos, se nós não ascendermos, a gente não consegue assimilar algumas coisas. Moisés, se você não ascender em uma experiência nova com o seu Deus, porque o seu Deus não é o Deus de ouvir falar, o Deus que você ouviu falar, mas você precisa ascender no Deus que você conhece. Você não pode tomar decisões baseado no que os outros viveram, você tem que tomar decisão baseado no que você está vivendo. Deus quer ascender você. Acender em todos os sentidos. Acender para iluminar a tua vida, encher do fogo de Deus, mas acender no sentido, eu quero colocar você num nível maior, porque eu quero conversar com você alguns assuntos que até então eu não posso. E eu quero profetizar sobre essa igreja. Nesse ano de ascensão, é um ano de Deus levar esta igreja a um nível acima. E com isso haverá revelações novas. Não revelações necessariamente teológicas, mas revelações de propósito. Meu Deus, alguém está ouvindo essa mensagem? Quantos estão felizes com Jesus? Uau! Eu queria que você ficasse em pé.